bem-vindos a mais um episódio do podcast HUEL com você. Meu nome é Ana Luísa e hoje nós teremos o último programa da série que a gente preparou especialmente para o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós estamos no YouTube, no Hospital Universitário da UEL e também em áudio no Spotify, no canal HUEL com você. O tema do episódio de hoje é a importância da atividade física na prevenção, tratamento e recuperação do câncer de mama. E para falar sobre o assunto, trouxemos duas convidadas especialistas no tema. A oncologista doutora Ana Cristina Herrera, médica do grupo Oncoclínicas Londrina, especialista em cirurgia oncológica, mestre e doutora em patologia experimental pela Universidade Estadual de Londrina e professora adjunta da disciplina de oncologia da PUC Paraná, campus Londrina. E também aqui conosco a professora doutora Ana Paula de Melo Ferreira, que é formada em fisioterapia, doutora em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em fisioterapia na saúde da mulher pelo Conselho Federal da Fisioterapia e membro da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. É professora adjunta do Departamento de Fisioterapia aqui da Universidade Estadual de Londrina e coordenadora da Residência de Fisioterapia em Urologia, Obstetrícia e Mastologia. É um prazer recebê-las aqui conosco. Vocês já querem dar um oi pro pessoal? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Conhecer o projeto, que é super legal, e estar aqui para a gente conversar de um assunto que é tão importante. Sim. Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite, parabenizar pela organização dessas discussões e é um prazer conversar hoje com vocês. Vamos lá. Então, vamos começar com a doutora Ana Cristina, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é o câncer de mama, né? E também a questão da importância da atividade física na prevenção da doença. Porque a gente sabe que a atividade física é sempre dita como importante para prevenir várias doenças, mas especificamente do câncer de mama, então ela faz diferença para essa doença em específico. Isso mesmo. Bom, só para contextualizar, né? O que é o câncer de mama? Câncer, na verdade, é um crescimento desordenado de células, né? Se o nosso corpo está funcionando de uma maneira adequada, as células vão ter um crescimento normal. A partir do momento que acontece vários fatores, na verdade, em relação ao câncer de mama, as células do tecido mamário, elas vão crescer de uma maneira desordenada, vão ter um grau de proliferação muito mais acelerado do que um tecido normal e vão ter capacidades diferentes de uma célula normal. Então, ela vai invadir, vai cair na corrente sanguínea, linfática e pode se manifestar em outras regiões do corpo. Existem vários fatores de risco para o câncer de mama, né? A gente escuta falar bastante, principalmente no mês de outubro. E existem alguns fatores que a gente não consegue mudar, né? O fato de ser mulher, a gente sabe que existe câncer de mama em homem, mas a incidência é muito menor. O fato da gente envelhecer, então o câncer é uma doença, não deixa de ser uma doença do envelhecimento. Mas são coisas que a gente não pode e não quer modificar também, né? Mas existem atitudes saudáveis que a gente pode adquirir durante toda a vida que podem fazer muita diferença em relação à prevenção ao câncer de mama, né? E a atividade física é uma delas. Lembrar que a atividade física, junto com uma alimentação equilibrada, diminuição do consumo de álcool, enfim, várias coisas que a gente sabe que deve fazer, mas nem sempre faz, conseguem realmente diminuir o risco. Então, em primeiro lugar, a atividade física, ela permite que a gente tenha um peso saudável durante a vida. Isso é muito importante, porque a obesidade, ela está relacionada com produção anormal de hormônios, que tem muita relação com o câncer de mama. Ela provoca no organismo um estado inflamatório constante, que também está relacionado com o câncer de mama e outros tipos de câncer.
E a atividade física, ela consegue equilibrar, então, o peso durante a vida, principalmente para as mulheres que já estão na menopausa, porque daí a gente coloca 2 fatores de risco, né? O envelhecimento e mais o sedentarismo, obesidade. Então, atividade física durante toda a vida e principalmente naquelas mulheres onde o risco é maior ali na menopausa. Além disso, ela consegue equilibrar a produção dos hormônios. Então, isso tudo faz diferença. E sem contar, né, além dos benefícios físicos, como prevenção, a gente tem os benefícios psicológicos, sociais, que a atividade física proporciona. Então, quando você tem um grupo de pessoas que estão praticando a mesma atividade, você socializa mais, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, isso tudo é uma maneira da gente prevenir o câncer também. Então, para a paciente que já recebeu o diagnóstico do câncer de mama, ela vai passar por alguns tratamentos, que é a quimioterapia, às vezes, de repente, até uma cirurgia, e a gente, assim, o senso comum vai achar que ela tem que ficar paradinha. Então, isso não é verdade. Não. Vai depender de paciente para paciente, claro, do tipo de tratamento que ela está fazendo, do momento do tratamento. Então, claro, uma paciente que já passou por quimioterapia, por cirurgia, ela vai estar muito mais debilitada, né? Acho que a Ana vai poder falar bastante disso, né? Em relação a essa reabilitação. Mas, durante o tratamento, é muito importante que a paciente tenha uma atividade física. Em que sentido isso vai melhorar? A diminuição da fadiga, a manutenção da massa óssea, da massa muscular, isso é muito importante. A reabilitação, então, por exemplo, uma paciente que vai passar por uma cirurgia, ela já está ali, né, se preparando para a cirurgia. Se ela tiver o hábito da atividade física, ela vai conseguir ter um pós-operatório muito melhor. A paciente que está fazendo quimioterapia, mesmo as náuseas, vômitos, isso a gente consegue minimizar bastante com a atividade física, né? Sempre respeitando o corpo da paciente, o grau de condicionamento físico. Então, não vou pedir para uma paciente que nunca fez nada na vida sair correndo uma maratona, treinar para uma maratona, né? Então, a gente tem, assim, sempre discutir com a paciente, ver como é que é a vida dela, mas não existe nenhum impedimento para a realização da atividade física durante o tratamento, pelo contrário, você tem mais benefícios do que qualquer outra coisa. Só para contextualizar, assim, contar umas historinhas, assim, eu tenho muita paciente que se sente muito melhor fazendo atividade física. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente, ela falou, ela pratica ciclismo. Então, os 2 primeiros dias depois da quimio são mais difíceis e tal. Passou do 3º dia, eu preciso pedalar, né? Foram as palavras dela. Porque realmente melhora a preparação para o próximo ciclo da quimioterapia. Então, a atividade física, ela pode e, se possível, deve ser praticada durante o tratamento. Você comentou que tem que se levar em consideração paciente por paciente. Mas, por exemplo, num pós-cirurgia, eu acredito que deve ter alguns desafios mais comuns que essa paciente possa enfrentar. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Então, vamos pensar, né, de todos os tratamentos. Então, em relação à cirurgia. Claro que no pós-operatório imediato, o paciente vai ter mais dor. A cirurgia para o câncer de mama é uma cirurgia que envolve não só a mama, mas envolve a axila também. Por menor que seja, né? Às vezes a gente só faz uma biópsia da axila, mas existe a manipulação, então existe uma dor, principalmente no membro superior relacionado ao lado que ela foi operada. Então, assim, no pós-operatório imediato, existe a restrição ali, que a gente pede para a paciente não levantar muito o braço, não pegar peso, não fazer nenhum movimento acima da cabeça. Então, isso logo nos primeiros momentos, né? Depois disso, então, ela vai ter que correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Ela vai ter que tentar recuperar a força muscular. Então, assim, o exercício, ele vai gradativamente ajudando a recuperação daquela paciente. Mas, claro, existe o desafio do próprio ato cirúrgico, né? Quando a gente fala em quimioterapia, então, dependendo do tipo de quimioterapia que a paciente vai fazer, ela vai ficar mais ou menos debilitada.
Então, também a gente tem que respeitar. Às vezes a gente pede para fazer uma caminhada mais leve ou não intensificar tanto uma musculação, por exemplo, uma atividade aeróbica muito intensa. Mas à medida que ela vai progredindo ali na recuperação, ela pode fazer qualquer coisa. Então, não existe um exercício específico assim para ela estar fazendo, mas esses são os principais desafios. E um outro desafio não físico, mas aí até emocional, é a ansiedade que o tratamento gera. Às vezes a paciente não se reconhece, assim, a autoimagem fica muito prejudicada, porque a mama para a mulher é um órgão muito importante, então às vezes ela não se enxerga, né, com uma feminilidade que ela se via antigamente. Muitos tratamentos a mulher perde o cabelo, então às vezes ela deixa de fazer uma atividade física até para não socializar tanto, né? Se ela não tiver uma rede de apoio muito forte ali para sustentar, muitas vezes esses talvez sejam os maiores desafios até. Sim, a rede de apoio nos episódios anteriores que a gente também fez, né, do Outubro Rosa, sempre foi um tema que a gente trazia independente do profissional que a gente trouxe, né? Então, essa parte da rede de apoio é super importante para essa paciente que está enfrentando um tratamento, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho com a professora Ana Paula, que essa paciente diagnosticada, ela vai ter que ter um tratamento multiprofissional. E qual seria, então, o papel da fisioterapia nesse auxílio da paciente? A fisioterapia tem um papel muito importante na funcionalidade, na melhora da qualidade de vida. E nós vamos prevenir complicações e vamos tratar também, se ela tiver. Então, assim, o ideal é que essa paciente passasse por um fisioterapeuta especialista no pré-operatório. Porque ali nós vamos identificar se ela tem alguma comorbidade prévia, alguma disfunção no ombro, uma tendinite, uma bursite ou uma dor específica. Se ela já tem alguma deformidade na coluna. Então, a gente vai levantar todo esse histórico dessa paciente e ali a gente aproveita para fazer as primeiras orientações. Como que ela vai cuidar desse braço? Quais são os cuidados com a pele? Como que ela vai posicionar essa articulação depois da cirurgia? Então, é o momento de receber muita educação em saúde sobre os cuidados que ela pode realizar, né, nesse pré-operatório. Quando essa paciente opera, então, ali no pós-operatório imediato, que ainda está com um dreno, ainda tem um ponto, nós vamos auxiliar na redução da dor. Nós vamos ajudar no posicionamento também no leito, estimular com que essa paciente saia, né, rápido da cama, que ela ande. Muitas pacientes elas podem ter um acúmulo, às vezes, de um líquido. Quando tem a retirada da mama, se chama seroma. Então, a fisioterapia atua nessa redução dessa coleção de líquido, que ela chama, é um bolsão que dá, né, doutora Sim. Ana? Algumas pacientes podem evoluir com um inchaço no braço, diante dessa manipulação da axila, como a doutora Ana falou, a retirada desse linfonodo, que popularmente as pacientes falam como íngua, né, que é esse filtro desse líquido do braço. Então, esse braço pode inchar e pode desenvolver o temido linfedema. Então, hoje a gente sabe que a fisioterapia complexa descongestiva, ela é uma tétrade, né, para tratar o linfedema. E essa tétrade, ela é baseada em drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo funcional, exercícios que a gente faz específicos e cuidado com a pele. E é o padrão ouro de tratamento nesses casos, né? O que mais que a fisioterapia faz? Algumas pacientes podem começar a observar que está formando um tendão fibroso, que sai lá da axila, às vezes passa pelo meio do braço, em alguns casos segue no antebraço até o polegar, que chama síndrome da rede axilar. Então, a fisioterapia também atua com manobras específicas para atenuar isso. Tudo para quê? Para que essa mulher tenha mobilidade, para que ela tenha uma funcionalidade boa. Às vezes acontecem alguns problemas sensitivos, sensoriais, ou até mesmo lesõezinhas nervosas que podem impactar no posicionamento lá da escápula, que é essa pá que a paciente fala, né, que é tão importante para a gente fazer a movimentação.
Então, nós também vamos tratar de todos desse aspecto. Fora a cicatriz, a ferida operatória, podemos utilizar alguns recursos, como o laser. Então, a orientação da prótese, se ela não tiver feito, né, uma reconstrução e ela ficar sem esse volume, ela pode ter alterações da coluna, alterações posturais. Então, a gente faz também essa prescrição de uma prótese que ela vai utilizar externa. Tem até instituições que auxiliam na doação, né? Então, E, além disso tudo, o estímulo aí à prática, né, do exercício físico, que é tão importante. Então, o objetivo da fisioterapia, ele vai durante todo o processo do tratamento, desde o pré-operatório, o pós-imediato e o pós-tardio, para evitar essas complicações. E se tiver essas complicações, nós também vamos tratar todas elas. É muito importante que essas pacientes saibam que existe esse trabalho. Muitas vezes esses pacientes chegam com essas complicações estabelecidas e com uma perda da função muito grande e que pode impactar, inclusive, no segmento de tratamento. Por exemplo, a paciente que vai passar pela radioterapia, ela precisa ter um posicionamento específico de, no mínimo, que a gente fala, né? Esse é o posicionamento mínimo. Na fisioterapia, a gente fala um ângulo de 90 graus de rotação externa e abdução, que a gente fala. Então, em pouco tempo da cirurgia, ela precisa ter esse posicionamento. E muitas vezes, por dor, por medo, acabam não conseguindo. Então, o movimento, a função, o exercício físico, ele é importante em todo esse processo. E a fisioterapia vai auxiliar nisso. E eu imagino uma paciente que passou pela cirurgia, ela vai ficar insegura também de repente, querer fazer o exercício, ficar com medo de um ponto estourar. E daí, se ela não tem o profissional falando, não, tá tudo bem, você precisa fazer, acho que essa insegurança também pode fazer com que ela fique mais parada. E eu tô aqui desde o começo usando a palavra atividade física como sinônimo de ginástica, exercício, mas agora eu sei que não é a mesma coisa. Você pode falar um pouquinho pra gente dessa diferença? Claro. A atividade física é todo o movimento corporal que os nossos músculos eles vão proporcionar. Tem gasto de energia, mas eles são relacionados a essa movimentação diária. Como, por exemplo, eu estou aqui sentada, eu vou me levantar da cadeira. Eu vou arrumar a casa, eu vou fazer a jardinagem. Então, isso é atividade física. Movimentação corporal, aleatória. Tem gasto de energia? Tem gasto, mas ela não é sistematizada. Exercício físico já é uma movimentação sistemática, padronizada, onde eu vou ter os princípios de treinamento e onde eu quero aptidão física. Então, existem regras específicas com relação à carga, à pausa, às séries, a repetições, ao tempo. Qual que é a intensidade desse exercício? É leve, é moderado, é intenso? Então, o exercício físico ele tem critérios específicos, né, diferente da atividade física. Entendi. Você e 2 residentes fazem acompanhamento no nosso ambulatório de especialidades para as pacientes oncológicas, né? Sim. E vocês produziram uma cartilha com dicas de exercícios pré- e pós-operatório, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente do que a cartilha vai proporcionar, né? Para quem tiver acesso, e também como foi o processo de vocês elaborarem. Sim. Nós começamos a perceber que as pacientes chegavam a um ambulatório de fisioterapia aqui do HU, da UEL, com muitas lesões já estabelecidas. Então, quando a gente foi conhecer o ambulatório lá no IHU, nós vimos uma quantidade muito grande de pacientes e poucos fisioterapeutas especialistas para auxiliar. Então, a Carla de Moraes e a Daiane Abreu, com a minha orientação e das demais colegas do nosso departamento de fisioterapia, elas produziram um material sistematizado de cuidados com o braço
e os exercícios que podem ser realizados no pós-operatório imediato, e fizemos um outro material eletrônico também no pós-operatório tardio, com todos os exercícios, com as orientações, com uma linguagem fácil, para que ela possa realizar em casa. Se não tiver na cidade, no local, uma rede de fisioterapia especializada, ela realiza então esse autocuidado, com o objetivo de prevenir todas essas questões que eu comentei aqui. Então, foi esse processo de construção, a gente está feliz, estamos adaptando para outros formatos, como, por exemplo, vídeos, a tentativa de fazer jogos, algo diferente para que a gente possa pegar toda a população. Entendi. A gente vai deixar o link que vai dar acesso para essas cartilhas na descrição do episódio. Então, se você não for paciente aqui do ambulatório, for de outra cidade, você também vai poder ter acesso a essa cartilha que foi desenvolvida pelas especialistas aqui do hospital. A gente falou um pouquinho, então, desse pós-operatório, da importância do exercício físico no pós-operatório, mas eu queria, então, que vocês, pode bater uma bolinha também, falassem um pouquinho sobre a importância do exercício físico para quem já passou pelo câncer de mama, para não ter a reincidência, e também se tem algum exercício físico que vocês acham que seja mais eficaz. Não sei, de repente a gente começa com a doutora e depois passa para a Ana Paula. Tá, joia. Bom, a gente tem estudos, né, demonstrando que a prática de exercícios físicos de uma maneira constante, né, então isso que a professora Ana falou é importante, porque precisa ser uma coisa sistemática e uma coisa que vai durar, né? Então eu sempre brinco com as minhas pacientes, qual é o melhor exercício para fazer para quem já teve câncer? É aquele que vai durar. Tá? Não adianta nada eu pedir para uma paciente que às vezes mora num lugar onde não tem acesso, o melhor exercício é a natação, né? Mas eu não gosto de nadar, então eu não vou fazer nada, porque... Então, assim, o importante é que isso seja constante. Eu acho que isso o principal ponto que eu foco é em relação a isso. Uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é que essa paciente faça, no mínimo, 150 minutos de exercícios semanais. O que não é muito, se a gente contar, são 30 minutos por dia, né? Então, não é muito tempo. 5 dias por semana. E que essa intensidade seja de forma moderada. O que é isso? Então, essa paciente tem que fazer um exercício, ela vai sentir, então, os batimentos do coração acelerar, ela vai sentir com que a frequência respiratória dela aumente. Ela vai conversar, se ela tiver com uma colega, com dificuldade, mas ela não vai conseguir cantar, por exemplo. Se a gente desse para ela uma escala de dificuldade de 0 a 10, ela ia apontar para a gente em torno de 5, 6. Então, esse é um critério claro. E que, se possível não, recomendado, que ela faça 2 vezes por semana também, treino de força. Que seria a musculação? Uma musculação, por exemplo. Ou um funcional, né? Um exercício funcional. Isso é interessante porque a paciente que passa pelo tratamento oncológico é um mito de que ela não pode mais pegar peso, não pode fazer nenhum exercício de força. E o que a gente recomenda é exatamente o contrário disso, porque a musculação, um exercício de força, ele consegue preservar, né, ou estimular o ganho de massa muscular e, junto com isso, o ganho de massa óssea. Um dos principais tratamentos para o câncer de mama, né, relacionado a um tipo bem frequente de câncer de mama, que é aquele dependente de hormônio, né, que tem os receptores hormonais positivos, a gente utiliza uma medicação que ela bloqueia os hormônios, principalmente o estrógeno. E com isso, você antecipa a menopausa ou acelera os efeitos da menopausa. Então, essa perda, né, de massa óssea e muscular é muito mais intensa. A fadiga é muito mais intensa. Os sintomas da menopausa também, fogacho, de alterações de humor, tudo isso, eles estão muito relacionados ao tratamento de câncer. E uma das maneiras da gente minimizar esses eventos adversos
é através da prática de exercício. Agora, é algo também que eu converso com as pacientes, que quando a gente fala essa recomendação do OMS, a paciente está naquela fadiga. Aquela paciente, né, fez uma quimioterapia, ela não está conseguindo descascar uma batata. E aí ela fala, nossa, que meta alta. Todo movimento conta, todo movimento é válido. Então, começar devagar, o que der conta, quantos minutos conseguir. Diminui a quantidade de vezes na semana e vai progressivamente aumentando, respeitando também esse momento e essa demanda. E aí ela vai aumentando essa constância, aumentando esse tempo para que seja atingido esse objetivo. Professora Ana Paula, tem alguns programas e recursos que estão disponíveis, né, para essa paciente com câncer de mama adotar um estilo de vida mais ativo. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Hoje nós temos várias instituições de apoio, né, para que essa paciente esteja mais ativa, faça exercícios orientados. Nós vamos encontrar informações, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. Lá tem um setor específico para pacientes com várias orientações sobre os cuidados, como iniciar a prática de atividade física. No Ministério da Saúde também tem um guia para a prática de atividade física para a população brasileira, super recente, mostrando de que forma que deve começar, qual que é a intensidade do exercício. Especificamente aqui em Londrina, nós temos 2 programas de grande relevância, que é o Correndo contra o Câncer, do professor Rafael, aqui profissional de educação, profissional de educação física aqui da UEL. E nós temos também um projeto maravilhoso, que é a Rosa dos Ventos, que é um projeto de canoagem, onde temos as remadoras rosas. Então, através da remada, super importante ela fazer essa movimentação do membro superior, vai auxiliar na fadiga, vai auxiliar em todos esses benefícios que a doutora Ana falou, né? Na redução dos hormônios relacionados ao crescimento tumoral, como, por exemplo, o estrogênio, a insulina, o cortisol. Né, o cortisol, esse hormônio do estresse que está presente, né, cada vez mais em todas as pessoas, está intimamente ligado com o crescimento tumoral. Vai ajudar também, né, a diminuição desses adipócitos, dessas células de gordura que estimulam esse crescimento dos tumores, vai melhorar a imunidade, o sistema de defesa corporal. Então, nós temos também a Gorete, que faz um trabalho muito bonito de doação junto com outras voluntárias. Sim. Com com as próteses mamárias. E interessante das remadoras rosa, que elas não são só daqui de Londrina, né? Aqui em Londrina a gente tem o grupo Rosa dos Ventos, que é super bonito. Eu não sei nem se vocês... você estava domingo lá no iate? Não, teve um evento, eu estava viajando. A gente fez mas uma ação eu auxilio a avaliação delas. E é super bonito a gente ver elas remando. Elas remam no final de semana e acho que outros dias por semana, mas eu sempre cruzo com elas no final de semana. Elas de rosa, remando num barco bem grande, Dragon Boat. E esse projeto, ele começou com o estudo de um médico, que eu não vou me lembrar agora se ele é... Dr. Mackenzie, canadense. Que ele avaliou a diminuição do risco de linfedema, que é esse acúmulo de líquido que a professora Ana falou, para as pessoas que praticavam o remo. E aí existem grupos no mundo inteiro. Então, elas têm esse grupo que é super unido aqui em Londrina, é bem bacana de ver. E elas têm competições entre elas, né? Então, esses projetos que a gente tem visto agora durante o mês de outubro, esse ano, elas querem até adquirir um outro barco para ampliar ainda mais o projeto, né? Esse barco cabe, se não me engano, 22 mulheres. Então, assim, é um projeto bem bonito, né? E conectado com outras mulheres que passaram pela mesma situação no mundo todo. Então, é bem interessante. Eu não queria deixar de citar o Instituto Oncoguia, que é um site também com muitas informações disponíveis para os pacientes, e a FEMAMA, que é uma federação que lista todas as instituições filantrópicas do Brasil
que atuam com mulheres com câncer de mama. Basta você entrar no site que você tem de todas as regiões do país, as cidades e o contato também. Muito legal as dicas. Então, vou aproveitar que a gente está falando de como o exercício impacta na vida dessa paciente ou até mesmo da família, enfim. Se vocês têm algumas histórias de pacientes de vocês que, por conta do exercício, teve uma melhora na saúde, uma melhora na autoestima, no tratamento, se vocês puderem trazer um pouquinho, até para inspirar a gente que não, né, de repente não está passando, mas também tem a preguiça de começar uma atividade física. Tem aquela paciente que, de repente, está passando, assistindo a gente e que acha que tem que ficar lá quietinho. Então, se vocês puderem trazer algumas histórias. Bom, eu tenho várias histórias, né? Várias histórias, assim, super interessantes, mas que me vem à cabeça, né? Eu tenho algumas pacientes que estão nesse projeto do professor Rafael, o Correndo contra o Câncer, e pacientes que às vezes não fazia tempo que não assim, nem pensavam mais em voltar a fazer uma corrida, né, essas corridas de rua, essas coisas, e que agora estão super assim, enturmadas lá e fazendo essas corridas. Mas eu tenho uma história peculiar, que é de uma paciente que teve câncer de mama jovem e passou pelo tratamento de químio, cirurgia, radioterapia e acabou ganhando peso depois do tratamento, né? Que é uma coisa que muitas vezes acontece também. E aí eu sempre falando para ela, não, olha, faz alguma coisa, né? Ah, mas eu não gosto de nada, que é o que a gente mais escuta das pacientes. Ah, eu nunca pratiquei atividade física, não sei, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo é, se você não gosta, é porque você não fez tudo ainda, você não achou o seu lugar, né? Mas você nunca praticou nada, nunca fez nenhum esporte? Ah, eu jogava handball quando eu era adolescente, no colégio e tal. Enfim, ela acabou conhecendo, voltou, assim, procurou um grupo que jogava e ela acabou jogando na equipe paranaense Master, né? Então, assim, passou de uma coisa do zero, né, para uma coisa que foi super prazeroso para ela, porque trouxe uma atividade que ela praticava na adolescência, que ela se destacava até. Então, assim, uma história super inspiradora, né? Uma das minhas histórias, mas essa daí sempre eu lembro disso, né? Porque às vezes a gente... eu dançava, às vezes, quando eu era nova. Vamos dançar de novo. Aí eu jogava futebol. Nesses dias uma paciente falou assim, mas eu gosto de jogar futebol, será que eu posso? Pode, né? Claro que não no pós-operatório, mas em algum momento na recuperação, né, no pós-tratamento, você pode voltar a praticar um esporte coletivo. Então, tudo conta. Né? Eu também tenho um caso bem atual, nesse momento que está em tratamento, de uma paciente que chegou encaminhada para a gente, com um médico radiologista, e quando a paciente foi fazer radioterapia, não conseguia ficar no posicionamento por causa do ombro. Ela sentia muita dor e ela estava com uma restrição na articulação. E aí veio o encaminhamento para a gente, olha, nós precisamos iniciar esse tratamento para ontem, já deveria ter iniciado. Se não perde o time, né? Eu, em 20 dias, preciso colocar essa paciente novamente aqui nos equipamentos radioterapêuticos. E a paciente chegou e ela não conseguia movimentar, ela tinha um medo de movimentar, porque tem até um termo que se chama cinesiofobia, quem tem medo da movimentação. E a gente pedia para ela, Dona Maria, levanta o braço. Ela fazia assim, ó, com a cabeça. Vamos, Dona Maria, pode usar o braço. E aí ela usava aqui a cervical, ela fazia assim, consegui. E aí nós estamos na 2ª semana de tratamento e ela já atingiu os 90 graus, fazendo também uma paciente muito colaborativa, né? Então, toda vez que a gente faz o tratamento, 2 vezes na semana, 50 minutos, não é possível. São muitas orientações domiciliares, que inclusive estão na cartilha. Ela faz essa cartilha, que vai ser disponibilizada em casa, como segmento. E ela muito colaborativa, foi criando confiança, e hoje ela já conseguiu, né, essa movimentação. E um outro caso também, que eu me lembro de uma paciente que chegou com uma fadiga muito intensa e ela falava assim, olha, no 2º dia da quimioterapia, parece que os meus músculos derretem.
Eu não consigo subir escada, eu não consigo andar, eu tenho medo. A sensação que eu tenho é que o meu corpo está todo trêmulo. E a gente falou, olha, os exames estavam bons, a gente tem que saber de tudo, né, para ter a prescrição da atividade. Olha, e você vai melhorar com o exercício, ela, mas como? Eu não estou conseguindo. E aos poucos ela foi tomando gosto, foi melhorando, e hoje ela é uma das remadoras rosa e vai, inclusive, agora para uma competição que vai ter em Foz do Iguaçu em novembro. Olha só, a pessoa passou de sedentarismo, as duas histórias, no caso, viraram atletas. Muito legal. Muito legal. Então, chegando ao final do nosso episódio, doutora Ana Cristina, queria que você desse dicas para aquela pessoa que não faz nada, é iniciante, de como ela pode começar a incorporar atividade física na rotina. Então, sempre começar devagar, né? Sempre conversar com o seu médico, com a equipe multi que está tratando o câncer, porque o câncer a gente não trata sozinho, o médico não trata sozinho. Se a gente também precisa de uma equipe de apoio ali para oferecer o melhor para o paciente, né? Então, sempre converse com as pessoas que estão envolvidas no tratamento, das restrições, das preocupações que se deve ter no começo, e sempre comece pelo começo, né? Então, comece devagar, né? Eu não consigo andar um quarteirão. Anda meio, anda um quarto, né? E progressivamente você vai adquirindo resistência pulmonar, resistência física, muscular, para dar conta disso tudo. Nem que for para ligar uma música em casa e sair dançando, né? Tudo é movimento. Então, eu acho que o importante é isso, começar do começo, começar devagar. E lembrar que atividade física, exercício físico, tem que ser uma prática para a gente adquirir como hábito de vida, né? E que isso sozinho também não faz diferença. Porque se aquela pessoa não comer bem, não diminuir o consumo de álcool, e assim, tudo que a gente sabe, né, que pode causar câncer, tabagismo, enfim, né, pensando até em outros tipos de câncer, eu acho que tudo precisa ser alinhado, né, e assimilado como para a vida. Então, essa é a minha dica sempre, né, para que uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Legal. E, professora Ana Paula, como que uma paciente que, de repente, está em tratamento pode encontrar um fisioterapeuta oncológico, que a gente viu que é super importante no tratamento? Uhum. Olha, nós temos um site que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, que é a BFO, e lá nesse site tem todos os profissionais especialistas com contato pelo estado e pelas cidades também. As fisioterapeutas, os fisioterapeutas que são especialistas em saúde da mulher, também têm uma formação em oncologia mamária, especificamente. Se você quer oncologia geral, cabeça e pescoço, esse da Associação Brasileira de Oncologia, e o câncer de mama pode ser esse, pode ser também aquele especialista em saúde da mulher. E lembrando também que todos os nossos residentes aqui do HU da UEL que passaram pelo setor, né, pela residência de fisioterapia em uroginecologia, obstetrícia e mastologia, também estão altamente qualificados para fazer o atendimento dessas pacientes. Bom, então a gente chegou ao fim desse episódio. Eu gostaria de agradecer a generosidade dessas duas profissionais trazerem informação qualificada para esse canal. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu que agradeço, foi um prazer. Também agradeço, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Foi uma delícia participar dessa conversa. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Muito obrigada e até o próximo.